Bora, gente. A história aqui de Caim e Abel. Tamo junto, Naka. Bora. Gênesis capítulo 4, você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Capítulo 4, versículo 1 a 7. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi agricultor. Aconteceu que, no fim de um certo tempo, ou seja, depois de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? Ô Bruno, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu vou ler de novo a última parte. Por que você está irritado, moço? Por que você está com a cara fechada, moço? Por que você está com qualquer sentimento ruim aí dentro de você? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gente, no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, mas a Bíblia não é sobre certo e errado. Certo e errado é uma consequência. Porque todas as vezes que o homem tentou se pautar em moralidade do que é certo e o que é errado, ele só caiu a casa dele. Eu queria muito que você abrisse seu coração, porque Deus colocou algo novo no meu coração e eu quero compartilhar com você. E o Espírito Santo está aqui presente, falando nos nossos corações. Aqui, só para contextualizar, tem um monte de gente assistindo a novela, só para contextualizar, eles decidiram fazer uma oferta. Por quê? Porque Caim foi o primeiro filho, o primeiro parto, nasceu Caim. Caim era um homem. Logo depois nasceu Abel, seu irmão mais novo. Depois tiveram várias outras filhas e tal. Mas Caim era o filho mais velho, o primogênito, né? O filho mais velho que nasceu ali de Adão e de Eva. Adão e Eva eles tinham saído do Éden por conta de uma escolha, por conta de uma falha, por conta de uma escolha que era a única coisa que eles não poderiam fazer. E aí eles decidiram, você viu na novela, eles decidiram fazer uma oferta para Deus, para ver se eles conseguiam se comunicar para Deus, né? E essa oferta foi feita por esses dois meninos. Por quê? Porque Adão e Eva, eles estavam presos na culpa do pecado. Na culpa, porque, gente, vocês precisam entender, eu acho que a culpa maior de todos, se pegasse todos os seres humanos, a culpa maior, a conta maior da culpa, e não tem coisa pior que a culpa, não é verdade? Durante muitos anos eu carreguei culpa. Era em Adão e Eva, porque eles viveram com o Pai. Eles tiveram uma experiência de viver com o Pai. E eles também tiveram a experiência de viver longe do Pai. E eles sabiam de forma consciente do porquê que eles estavam longe. E o fato deles estarem longe fez com que a culpa dominasse e eles não conseguiam voltar para o Pai. Eles não iam conseguir voltar para o Éden, fato, mas eles poderiam falar com o Pai da mesma forma que eles falavam antes. Mas eles não conseguiam falar com Deus. Por quê? Culpa. Talvez você não consiga falar com Deus, porque você se justifica por não saber, ou porque você está cheio de culpa, ou porque você se sente não merecedora. Parece que precisa passar pelo ruim para dar valor ao bom. Então, é um fato isso daí, sabe, gente? Para nascer algo novo precisa morrer. Para
nascer algo novo, precisa morrer. Algo precisa morrer para nascer algo novo. É igual Paulo escreve quando uma semente é plantada. Você planta uma semente e você não planta aquilo que vai ser. Ela morre primeiro para nascer algo novo. E esse algo novo sempre é no controle do Pai. Então, a culpa dominava Adão e Eva. Cara, nossa senhora, dominava muito eles. Beleza, aí os filhos decidiram se comunicar com Deus entregando uma oferta. O que aconteceu? Aqui na história mostra. Caim era agricultor, Abel era pastor. E não é por acaso que ele é pastor, né? Quem é que fala? Ei, eu sou o bom pastor. Quem fala? Eu sou o bom pastor. Aquele que dá a vida às ovelhas. Quem fala isso? Jesus. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Aquele que entrega a vida pelas suas ovelhas. O único capaz de entregar a vida pelas suas ovelhas. E ele não entrega a vida como loucão talibã. Eu morro pelo meu país. Eu vou morrer. Eu morro já sabendo, confiando no Pai, de que eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, todo poder é colocado no meu nome, Jesus. Jesus. E eu serei a chave para que todo aquele ser humano que decidir pegar essa chave, o pecado, as falhas, as transgressões serão dominados. Porque esse é meu job, esse é meu trabalho. Eu demorei 3 dias para ressuscitar, porque eu fui buscar a chave. Vocês vão entender isso na prática aqui, gente. Como é bom, como Deus fala, como Jesus está presente em cada página. Abel era pastor. E o pastor morreu aqui, né? Vocês viram na novela que Caim matou Abel, não foi? Pois é. E Caim era o quê? Caim era agricultor. E eles decidiram fazer essa oferta para tentar falar com Deus. Eu vou entregar aqui para você algo, para ver se você nos ouve e você fala alguma coisa conosco. Só que a diferença foi que o coração dos dois, o coração de Caim fez com que ele desse, ele era agricultor, ele pegou algumas coisas lá, fez um cesto e levou para o pai, para o lugar onde eles iam ofertar. E Abel, ele doou, ele ofertou o melhor dele, tá aqui ó, premissas, cadê? Premissas do seu rebanho e da gordura deste. Premissa, quando você está estudando a Bíblia, você tem que usar o dicionário, moço. Nós estamos num momento de estudo, usa o dicionário. O que é premissa? Não fica com vergonha. O que é premissa? Eu sei lá o que é premissa, vamos no tio Google. E premissas, quando eu li pela primeira vez essa palavra, não hoje, mas outra vez, eu também não sabia o que era. Premissa é o seu melhor. E às vezes Deus está esperando só você entregar o seu melhor para Ele falar com você, para Ele agir de uma forma abundante na sua vida. Sabe por quê? Porque agora o que é o melhor? O que é o nosso melhor para Deus? No caso aqui eles entregaram o rebanho, a gordura que era o melhor, ele pegou o melhor, acho que a melhor ovelha, ele pegou o melhor que ele tinha e entregou, mas na verdade ele estava entregando o coração dele. E uma das coisas que faz com que a gente não aprenda essa fé e não use essa fé e não se aproxime de Deus é porque a gente não quer entregar o nosso melhor para Ele. E o nosso melhor, o que Deus queima no meu coração, é o nosso tempo. O melhor que nós podemos entregar para Deus é o nosso tempo, porque tudo que Ele mais quer com a gente é tempo. Tudo que Deus mais quer com a gente é relacionamento. Às vezes, quantas pessoas não entregam um monte de coisa, né? Ajuda com dinheiro, ajuda pessoas com comida, sai na rua aí fazendo não sei o que lá, ajuda, que bom, isso tudo é muito bom, mas o que Deus mais está querendo de você é um tempo com Ele. Esse é o melhor que nós podemos entregar para Deus, a nossa vida. Se eu entrego o meu tempo para Deus, se eu dedico uma parte do meu tempo e a melhor parte do meu tempo para Deus, significa que eu estou entregando a minha vida para Ele. E aí, o que é isso na prática? Eu aprendi isso com um executivo. Conversando comigo, ele falava para mim assim: Bruno, eu não tenho tempo. Deus me levou lá para o Aldeia da Serra para ouvir isso aí do cara. Eu não tenho tempo.
Eu dava risada assim, do tipo, cara, gostei, dá até uma rima disso daí, né? Não tem tempo, deu tempo. Eu também era assim, irmão. Mas fala pra mim, por que você não tem tempo? Você quer ter tempo? Quero, mas eu não tenho. Mas por que você não tem? Mostra pra mim aí. Por quê? Na prática, o que acontece que você não tem tempo? Aí ele fez questão de abrir a agenda dele. Ele abriu a agenda dele, não no Outlook, a agenda no telefone mesmo. Ele abriu a agenda dele. Tá travando. Tá travando pra mais alguém aí? Tá travando pra mais alguém aí? A mensagem hoje é de libertação, viu? Então vai travar mesmo. Tá travando pra mais alguém? Aqui tá normal. Então deve ser... Não. Sai e entra de novo, Van. Sai do Fusca e entra no Fusca. Tá bom? Ó. Sai e volta. Aí ele me mostrou a agenda. E a agenda do cara toda ocupada. Aí eu falei assim, mas e aí? Ué, tá vendo? Eu não tenho tempo. Eu tento encaixar Deus aqui e não consigo. Aí eu falei assim, aí o Espírito Santo me veio direto, né? Verbo encaixar. Ei, o problema está no verbo que você está conjugando aí. Encaixar. Eu encaixo, tu encaixa, nós encaixamos. Nós estamos tentando encaixar Deus na nossa agenda em 2021. Como se Deus fosse um servo. Como se Deus fosse um funcionário nosso. É ou não é? Hã? Talvez muitos que estão aqui hoje não. Mas talvez alguns que estejam aqui sim. E tá tudo bem. Mas esse mindset vai virar hoje aqui em nome de Jesus. Ninguém julga ninguém nesta sala. Nós estamos lado a lado. E eu me coloco na linha de frente sem colete para tomar tiro se precisar. Não tem julgamento aqui. Mas é uma realidade. Se você perceber o seu comportamento, muitas vezes, eu converso com muita gente, graças a Deus, eu amo isso. E o que eu percebo muito, olhando para a minha vida e para a vida de pessoas, é de que a gente tenta encaixar Deus na nossa agenda. Como se ele fosse um servo. Como se ele fosse alguém que tem que fazer. Muitos não se aproximam de Deus por tanta dor, por tanta mágoa. Caim estava muito magoado aqui, você vai ver. Como se Deus fosse um funcionário dele, ele tinha que fazer. Ele tinha que mudar, ele tem que mudar a minha vida, ele tem que se apresentar para mim. E Deus está esperando você dar o primeiro passo, como Abel deu, de todo o coração. De todo o coração. Deus conhece o coração. E não adianta você fazer ações, falas, se no seu coração não existe uma verdade de entrega. Então, o grande lance, Jesus fala isso. Busque de todo o coração. Jeremias, o profeta Jeremias, Deus fala através da vida dele: ei, busca em mim de todo o seu coração. Se você me buscar de todo o seu coração, Bruno, ou seja, com toda a sua verdade, você vai me achar. E eu vou te responder coisas secretas, ocultas. Eu vou dar coisas que você jamais esperava receber. E não são coisas materiais. Isso aí passa. São coisas que vai alimentar sua alma. É uma paz que excede qualquer entendimento. A casa está caindo, mas você continua feliz. A casa está caindo, você está tomando decisão com paz. Sou eu fazendo com você. É ou não é? Então, a primeira coisa desse devocional é: como é que está o seu tempo com Deus? Isso é o mais importante. E aí eu falei com esse rapaz: você está tentando encaixar, esse é o problema. Se você decidir aprender sobre o verbo, aquele que é o verbo, Jesus, se você deixar ele conjugar dentro da sua vida, Jesus é o verbo, a sua agenda vai fazer assim, ó. Primeiro você dedica tempo para Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. A sugestão que eu dou sempre para todo mundo, gente, agora é o Bruno Carne falando, é de que eu não sei qual é o momento do seu dia que você tem um tempo com Deus. Passou uma pessoa aqui ontem, anteontem eu acho, olha como Deus faz. Enquanto a gente está fazendo o devocional aqui, se passar alguém aqui vai escutar o que a gente está falando, né? E uma das meninas que trabalha com a gente, eu não sei se eu falei com vocês ontem, ela falou para outra menina. E elas me falaram: cara, Bruno, você estava falando lá e eu percebi que eu chego em casa, eu tô tão cansada e eu não tenho tempo com Deus mais. Eu não converso mais com Deus de tão cansado que eu tô. Eu durmo. E vai passando dia após dia e eu creio em Deus, eu quero conversar com Deus, mas
eu chego em casa muito cansado e dorme. Muita responsabilidade em cima das mulheres. Eu falei, é claro, mas você não é culpado disso daí. É claro, isso aí é uma matemática, vai acontecer isso daí. Agora, se você decidir ter um tempo com Deus no início do seu dia, antes de sair de casa, o seu dia será outro. A sua vida será outra com o passar do tempo. É ou não é? É ou não é? E aí, eles fizeram essa entrega, só que Caim ficou irritado, ele ficou com ciúme. Então o ciúme, a briga de egos, vaidade, já existe desde essa época. E não é culpa das pessoas isso. Isso é culpa de um resultado, isso é fruto, né? Isso é resultado de uma ação feita pelo homem lá atrás, aqui. É fruto do pecado. Pecado não é uma palavra religiosa. Nem é sobre religiosidade isso daqui. Pecado é uma falha. Uma decisão que o homem tomou que causou uma desgraça no mundo. Só que Deus tem um plano de resgate. Não para o mundo, para as pessoas. Um resgate de famílias. E o que ele vem fazendo durante a pandemia é sobrenatural. Eu sei que muita gente morreu. Eu sei que as dores estão muito grandes. O mundo está gritando. Mas enquanto nós não entendemos, o mundo muitas vezes age, né? Muitas vezes a gente age. Quantas vezes eu não agi assim, eu me coloco na linha de frente como Caim, irritado, revoltado. Não adianta nada isso daí. Exigindo que Deus faça coisas. Caim queria que o pai aparecesse, mas não tinha o coração aberto. Não tinha. Caim entregou um presente para Deus, mas aquele presente poderia ser qualquer coisa, de nada vale, porque o coração dele estava duro, irritado. E a chave do dia de hoje, eu queria muito que agora você abrisse seu coração, porque Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Jesus, quando você lê a Bíblia, ele é a chave para você entender tudo o que está escrito. O Nazareno, carpinteiro, ele é a chave, olha só. Deus, se percebe que Deus faz pergunta, né? Jesus fazia muita pergunta pra gente pensar. E Deus já fazia pergunta aqui na época de Caim. Ele entregou com raiva, ele entregou com ciúme, é isso aí. E ele perguntou, mas por que você está irritado? Por que você está com a cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua espera. E o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você domine. Isso aqui foi no início da história. Nós estamos na melhor parte da história, 2021. Nós entendemos quando a gente decide estudar sobre Cristo. Nenhum ser humano vai conseguir dominar o pecado. Só comigo que ele não fala, não entendo. Como não fala? Ele já está falando com você. Aqui, ó. Sabe qual que é? Eu não sei o que você quis dizer aí, Bia, mas muitas pessoas falam comigo, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como não? Tá até escrita essa voz. O problema é que você não acredita nisso. Você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que o Bruno achava que Deus ia falar comigo assim, ó. Ô Bruno, dá um pulo ali na varanda que eu vou falar com você lá, moço. Deus não vai falar assim. Jesus disse isso, nenhum sinal do céu mais será dado, porque desta forma vocês não aprendem. Vocês não aprendem. Sabe o que é necessário? Nós precisamos de fé. Aprender essa fé que Jesus ensina, e Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai abrir o nosso coração. Jesus vai fazer isso, para que a gente creia de que isso daqui é a palavra de Deus. Eu jamais, em sã consciência, eu acreditaria que isso aqui é a palavra de Deus. Na força do meu braço, jamais. Para mim isso aqui era um livro aberto, Salmo 91 na casa da minha avó. Ponto final, acabou. Inalcançável. Quem é que entende cada letra dessa? Só que isso não é mais assim. Porque teve um dia que eu decidi abrir a porta e conhecer Jesus. E Ele fez questão de abrir os meus olhos, de abrir o meu coração,
ampliar a minha consciência e entender pela fé de que tudo que está escrito aqui é a palavra do Deus vivo. Eu só preciso crer nisso. Mas olha, você vai entender aqui agora, a Bia e todo mundo que está aqui. Obrigado, Bia, por compartilhar isso, porque essa é uma verdade e é uma dúvida de uma galera. Muitos que estão aí que não tem a coragem de escrever o que você escreveu, Bia, tem essa mesma dúvida, tá? O primeiro passo da mudança é ter essa dúvida, é você ser sincero. Eu não consigo acreditar nisso, Bruno. Eu não consigo acreditar que Jesus está vivo. Tudo bem. Não é você que vai entender isso. Até isso não é a gente que vai entender. Nada é a gente. Você tá colado na videira, moço. Tu é um ramo, moço. Nada vem de você. Você só precisa permitir a conhecer Jesus. Ih, lá vem o crente, lá vem o religioso, lá vem o espírita. Meu Deus do céu. Dá um abraço nessa pessoa aí. Que ela tá lá na fundação do Corinthians, 1910. Dá um update nisso daí, moço. Que é isso? Não é, Jesus nunca falou de religião, ele nunca falou que ele é uma religião. Quem criou isso foi o homem, até agora você não sabe? Tem mais de 5.000 religiões aqui, ó, pautadas na Bíblia, não é sobre religião. Só isso daí já tem que mostrar pra você de que não é sobre isso. E quando você decide colar na videira, dedicando tempo pra ele, com ele, ele vai abrir os seus olhos. Ele abre os nossos olhos, ele coloca consciência onde existia inconsciência. Ele pega aquilo que estava inconsciente, ele traz para consciência. Esse é o job dele, mano. Esse é o job de Jesus. Sabia disso? Esse é o job dele. A Bíblia diz isso o tempo todo, o apóstolo Paulo escreve isso, e eu gosto do Paulo, que o Paulo era um assassino desgraçado, e Deus transformou a vida dele. Quem é você para achar que Deus não vai te transformar? Quem é você para achar que Deus não vai falar com você? Quem sou eu para falar que Deus não vai falar comigo? Ei, Caim, presta atenção, Caim. Caim, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. Percebe que Deus está falando, olha, o pecado está na sua porta, esperando você. Isso tem que mexer com você. O problema do pecado não é seu. Presta atenção, eu estava falando com uma pessoa, as culpas, qualquer coisa de, sei lá, culpa, não merecimento, não pertencimento, Deus não fala comigo, qualquer coisa ruim que esteja dentro de você, dúvida, sentimento, qualquer coisa ruim que está aí dentro de você hoje, dia 22 de janeiro, isso não é problema seu. Como não? Não é problema seu. O problema é que você acha que é problema seu. Não é problema seu. O problema é de alguém que te chama de filho e de filha, no qual ele já resolveu esse problema. O problema é que você ainda não conhece isso. O problema é que eu exijo que Deus fale comigo. O problema é que eu exijo que Deus resolva as minhas coisas. Esse é o problema. Mas veja, nem isso é sua culpa. Deus está falando aqui, ó, para Caim. Ô Caim, o pecado está à porta te esperando. Ô Bruno, o pecado, o problema da humanidade, que é o pecado, que são as nossas transgressões, as nossas falhas. Tu sabe o que é. Tu sabe, olha pro seu dia a dia, você sabe o que é, o que você faz que é caracterizado por pecado e não. Eu nunca vou dizer isso aqui pra você, porque não é sobre isso. Mas porque você sabe. E eu sei. Por exemplo, vou dar um exemplo bem audível pra você entender. Em 2016 eu tive um encontro com a videira, onde ele falou comigo audivelmente. Audível. Adoro essa palavra. Porque um dia uma pessoa falou: Bruno, eu quero escutar Deus audível. Audível. Eu falei, eu também. Mas ele não vai falar assim: Bruno Loureiro, vai até lá. Bruno Loureiro, nariz de brigadeiro, vem até aqui que eu quero falar com você. Ele não vai falar dessa forma. Ele pode até falar, tá? Mas ele não vai falar, por quê? Porque Jesus falou: nenhum sinal será dado mais para essa geração, porque o verdadeiro sinal já foi entregue, já foi expresso. Só falta você permitir ele chegar na sua vida através do seu tempo. E aí ele vai te revelar que isso daqui é a palavra de Deus. Aí eu tive encontro com a videira. E mesmo assim, eu decidi continuar abrindo a... Deus não está falando aqui, ó. O Caim, o pecado está à porta, à sua espera.
Mesmo assim, eu decidi ir lá, abrir a porta pro pecado, que era o quê? Prostituição, traição, vício de pornografia, mentira, ganância. Era tudo o que eu escolhia. O que você está escolhendo hoje na sua vida? E isso fazia com que eu não rompesse, fazia com que eu não conseguisse ouvir a voz, fazia com que eu não acreditasse. Mesmo tendo 3 dias maravilhosos, eu tive um encontro, Jesus falou comigo, existia uma promessa ali que um cara entregou na boca, Deus entregou na boca de um homem, no qual nós estamos vivendo aqui hoje, uma promessa de Deus declarada lá em 2016, mas eu escolhi continuar abrindo a porta para o pecado e falando, vem e me domina. Hoje já entendi que ele não fala quando eu quero, mas sim na vontade dele. Isso causa um peso, né? E se você pensa assim, eu já fui esse e às vezes algumas pessoas trazem isso pra mim. Bruno, eu admiro a fé que vocês têm aí do Cola na Videira, mas isso aí não é pra mim. O que você tá fazendo na prática? Você tá se comparando e o pecado está te dominando. Porque quem faz a comparação é pecado, é o fruto do pecado, é resultado do pecado. É a falha, o bug. Pega bug, aí se você não gosta da palavra pecado, tudo bem, mas ele existe, tá? Mas usa bug, erro, a falha nossa, as nossas falhas faz com que a gente se compare, faz com que a gente ache que a gente não merece, faz com que a gente ache que Deus nunca vai fazer na nossa vida. Isso daí é um vitimismo da nossa parte. Muitas vezes através disso eu chamo a atenção das pessoas. Entende? Isso é tudo fruto de algo que não é fruto de Deus. Ó, eis que o pecado está à sua espera, Bruno. Vocês que estão indo no devocional, o pecado está esperando vocês ao desligar esse devocional. O pecado não é seu, mas ele está te esperando. E Deus fala ali, ó, no versículo 7, ele complementa: o desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Pega só isso daqui agora. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. São duas coisas. Deus está falando aqui, ô Caim, o desejo mal não é seu, é do pecado. E ele está esperando você para te dominar. É o desejo dele contra você. Então o problema não é você. O problema é você permitir que um desejo do pecado te domine. Ele vem contra você. O inferno, irmãozinho, irmãzinha, coleguinha, coladinha na videira. O inferno existe, irmão. Real. Nós não vamos viver em 2021 no mundo de Alice País das Maravilhas. 2021 não vai ser um ano top olhando para o externo. Mas pode ser o melhor ano da sua vida se você decidir abrir o seu interno e entregar o melhor seu para Deus, que é o seu tempo. Assim como Abel fez. Eu tenho certeza que Abel morreu feliz. Porque ele entregou o melhor. Na hora ali ele foi pro pai. Acabou. Ele entregou o melhor que ele tinha. O tempo dele. E não importa se morreu ou se não morreu. Se tem a benção, se não tem a benção. Ele entregou o melhor que ele tinha. Vocês estão entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Eu preciso muito que vocês entendam agora de verdade. Ei, toda falha que tem aí dentro de você, todos os sentimentos ruins, todos os pensamentos negativos, não é problema seu, não é culpa sua, mas é um desejo do pecado que vai contra você. Isso tem que te motivar, irmão. Isso tem que fazer assim: eu não aceito mais isso. Esse negócio de ficar assim, meu Deus, não é possível que isso vai continuar acontecendo comigo. Todas as vezes que eu escolhi entrar nesse campo de vitimismo, eu fiquei deitado nesse sofá. Vocês estão dentro da minha casa. Chega desse negócio daí. Chega disso daí. Porque existe muitas pessoas que são demônios no mundo espiritual rindo da sua cara e da minha quando a gente entra nesse campo. Não é culpa nossa. Tira essa culpa aí. Vocês estão entendendo? De verdade, tem alguém ainda que se sente culpado por alguma falha? O problema não é seu. Agora você precisa pegar a solução, porque senão isso daí vai continuar dominando você. Porque Deus fala para Caim aqui, ó. Vocês estão pegando isso, gente? Eu estou fazendo questão de repetir, porque isso aqui é chave. Isso aqui está em Gênesis. Isso explica tudo que nós estamos vivendo em 2021. Aqui mostra Jesus, porque Deus está falando aqui, ô Caim, vocês do devocional, é necessário que você o domine. É necessário que você domine o pecado. Fala para mim, como é que você vai dominar o pecado? Não tem como.
Aí você fala assim, então tá, então Bruno, eu entendi no pensamento lógico da matemática, se a gente tivesse um quadro, a gente estaria fazendo aqui um fluxo. Eu já entendi de que as falhas minhas, as falhas do meu marido, as dos meus filhos, não é culpa nossa, de ninguém. Mas eu já entendi que isso continua dominando a gente. Porque Deus mostra isso na história. Deus abriu o mar, mas o pecado continua dominando o homem. Deus mandou maná para o céu. Ei, presta atenção aqui que o Pai está aqui, está falando com você nesse momento. Não é o jumento do Bruno, presta atenção. Espírito Santo quebra barreiras, abre os olhos. Espírito Santo, meu pedido é que você abra os ouvidos. Ninguém que entrou aqui vai sair, entrou cego vai sair vendo. Entrou surdo vai sair escutando a voz. A voz daquele que te chama pelo nome, moça. Presta atenção nisso daqui. Deus abriu o mar. O ser humano continuou sendo dominado pelo pecado. Deus está falando para Caim aqui. Desde Caim. Domine. Mas sozinho você não vai dominar. O problema não é seu. O problema é o pecado que está à sua porta te esperando. Mas você não vai conseguir dominar ele. Aí mostra isso em todas as histórias bíblicas. Vai passando a folha aí, ó. Passa. Alguns, claro, tiveram o privilégio, mas foram a minoria de não ser dominado pelo pecado. Mas a maioria foi. Israel ficou 40 anos no deserto, era para ficar um mês. Os caras eram para ficar um mês. Deus tirou eles do Egito de uma forma milagrosa, escravo. Escravo mesmo os caras eram. Mais de 2 milhões de pessoas, há quem diga 3 milhões de pessoas escravas no Egito. Deus tirou eles de lá de forma milagrosa, sem arma, sem força bruta. O próprio Deus vivo fazendo através das 10 pragas. Mesmo assim, o pecado continuou dominando eles. Passa o Jordão, Josué. Me parece que só Josué e Caleb que acreditavam em Deus dali. As pessoas passavam, se beneficiavam. E mesmo assim o pecado continuou dominando. Eles reclamaram, se vitimizaram o tempo todo no deserto. Até chegar à Terra Prometida. Chegou na Terra Prometida e mesmo assim continuou sendo dominado pelo pecado. Gente, dá um exemplo para mim do que talvez você esteja vivendo e que você decide agora que isso não domine mais a sua vida. Dá um exemplo para mim aí, para eu pegar um exemplo aqui prático. Ô Bru, quando você está escutando, você consegue trazer um exemplo prático aqui para mim? O que está acontecendo na sua vida que você quer mudar e não consegue mudar porque está te dominando? Não é culpa sua. Não é problema seu. Aquele que te chama de filho e de filha quer te mostrar isso hoje. E não é o Bruno. Eu posso falar 10 horas aqui, sabia? Não sou eu que vou abrir os seus olhos. Não sou eu que vou abrir os seus ouvidos. É o Espírito de Cristo que habita aqui em mim e de que eu creio que Ele vai fazer isso. Entendo, acredito e vivo essa essência com o Pai. Jesus já estava aqui, ó. Deus já estava falando assim, é necessário que eu mande Jesus. Para que vocês entendam que vocês não vão conseguir dominar. Você pode até entender em Gênesis o porquê do caos do mundo. Você pode entender e você vai entender, por exemplo, se você está assistindo a novela Gênesis, você vai entender de que o porquê da loucura do mundo, desde que você esteja verdadeiramente assistindo, né? Não com a TV ligada e um pau torando do lado. Esquece. Nem perde seu tempo. Mas, se você tiver, você vai entender, mas não vai resolver. Isso não vai fazer com que você domine. Isso não vai fazer com que o medo da mudança acabe. Isso não vai fazer com que o medo do sucesso acabe. Isso não vai fazer você relacionamento esquecer. Não vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de esquecer o relacionamento, talvez aqui com o marido. Isso não vai fazer. Caim, Deus fala para Caim, Caim, domine o pecado. O homem não consegue. Por isso que nós estamos na melhor geração. Medo de dar certo, pode ser isso? Pode. O medo é fruto do pecado. O medo não vem de Deus. É pensamento lógico isso. O medo não vem de Deus. O medo é resultado do pecado. É só vocês sempre lembrarem de Gênesis, quando o homem comeu o fruto. Adão e Eva fizeram aquilo que não podia fazer, a única coisa, eles tinham tudo. E aí, quando isso acontece, o que Adão sente? Medo. Isso é o quê? Fruto do pecado. O pecado entrou no homem, no ser humano.
O bug entrou. E o resultado do bug, do erro no ser humano, faz com que o ser humano tenha medo. Adão foi o primeiro homem a sentir medo. Ele se escondeu de Deus. E ele mesmo falou: eu tive medo, pai. Por isso eu me escondi. Agora eu estou vendo que eu estou nu. Agora eu tenho necessidade de colocar a culpa em Eva. Agora eu tenho a necessidade de me justificar. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho necessidade de fugir. Tudo isso é o que acontece. Agora eu sou um ogro com Eva. Não consigo tratar ela bem. Entende não? Vamos para a solução. Rejeição. Eu me sinto rejeitado. Primeiro passo é você ter a consciência de que o problema não é seu. E de que a rejeição vem como resultado do pecado. E Deus está falando, a rejeição está à sua porta. É necessário que você domine a rejeição. Agora, como que você vai dominar a rejeição se o pecado permanece nos nossos corações? A gente continua sendo o ser humano falho. Jesus. Agora você lembra, agora é a melhor parte. Presta atenção, agora é a melhor parte. Agora a melhor parte. Jesus não estava preocupado em resolver os problemas. Jesus quer que você entenda a essência do Evangelho. A essência da mensagem que Deus quer entregar para você aqui hoje. Jesus passava a maior parte do tempo dele ensinando pessoas e não curando pessoas. Porque se ele só curasse pessoas, ele estaria fazendo aquilo que Deus fez milhares de anos. Que era o quê? Abrir mar, fazer cair maná do céu, fazer milagre. Isso não ensina a gente. Isso são experiências, são milagres. Que se eu não aprender a essência, vai passar, eu vou esquecer e o medo vai continuar me dominando e a rejeição vai continuar me dominando. Jesus estava num lugar e nesse lugar trouxeram um paralítico para Jesus. Trouxeram uma pessoa parada fisicamente na vida dela. E não era só fisicamente. Uma pessoa paralítica, ela tem uma possibilidade 100% ali de ser dominada pelo pecado. Porque o pecado domina, lembra? O pecado está à porta e domina a gente. Então essa pessoa estava paralisada emocionalmente, espiritualmente, ela estava paralisada em todas as áreas da vida dela. E talvez você entrou aqui, Mateus 9,35, é isso aí, Carla. Ei, presta atenção, talvez você entrou aqui paralisado. Você entrou aqui ainda permitindo que a rejeição te domine. Que o seu marido que saiu da sua casa te domine. Que o seu relacionamento te domine. Porque você está colocando a sua esperança, você está colocando o seu foco em resolver o problema. E não é isso que vai fazer com que você aprenda. Resolver o problema vai ser uma consequência. Se você é mulher que é carente, que tem uma necessidade de ter um homem, de ter um marido, você vai ter um homem, mas se você continuar procurando a sua felicidade em ter um homem que te satisfaça, esquece. O pecado está te dominando. Eu não sei como que passa na cabeça dos caras, né? Se fosse em outros tempos, se eu falasse o pecado está te dominando, eu ia mandar eu para aquele lugar. Porque o pecado está te dominando causa uma questão de religiosidade, não causa não? Ou vocês estão entendendo? Porque não é isso. Se isso causa dentro de você, deixa eu te dizer, é o erro que entrou no ser humano. Eu preciso muito, vocês que estão colados na videira aqui há muito tempo, não faz sentido eu entrar aqui e ficar falando e mostrando a minha cara. Eu preciso que vocês entendam. Porque vai ter um dia que eu vou falar assim, ô Jussara Correale, senta lá e faz o devocional você hoje. Ô Bruna, faz o devocional você hoje. Ô Ricardinho, vem cá. Ô Rafa Tavares, vem cá. Demorou já, vem cá. Faz o devocional aí hoje. Quebra tudo. O que Deus está queimando no seu coração? Fala, abre a sua boca. Ô Cis, está aí nos Estados Unidos, não tem problema não. Vou te botar aqui, faz você o devocional hoje. Eu vou chegar nisso daí em nome de Jesus, irmão. Porque não é sobre eu aqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus está falando, o pecado está à porta, é necessário que você domine, mas não tem como, Pai. Aí ele fala assim, então tá, João 3,16, eu vou entregar tudo que eu tenho, assim como Abel entregou, só que eu sou mais, eu vou fazer mais, eu vou entregar o meu melhor é Jesus. João 3,16. Agora eu acho que vocês vão entender.
Alguns não vão. Mas eu sei que em 2021 vai ter uma geração que vai ser levantada. Essa geração está em vários lugares, ela está crescendo, ela está se espalhando. Lembra no Egito que o povo de Israel não parava de crescer ao ponto dos faraós ter que mandar matar os filhinhos? Meu pai tá me ligando. Meu pai acho que ele vive em Marte, né? Tá pausando aqui, não para de me ligar. Liga pra ele, por favor. Fala que eu tô aqui, manda mensagem. Ele acha que eu tô em Marte, né? Por favor. É que ele não vai parar de ligar, eu conheço meu pai. Ó, parou aqui que meu pai tá me ligando. Presta atenção. Onde eu tava? Ah. Gente. Onde eu tava? Ó. Esse é um divisor de águas na nossa vida. Senhor Sherman causando. Fala pra ele que ele tá causando. Que não é nem eu que tô falando. João, ó lá. Aí Deus fala assim, ó. Como o próprio o Espírito Santo usou a boca do André Fernandes um dia. Deus fez um movimento de all-in. Ele entregou tudo que ele tinha. Pra que a gente possa entender. De que a gente não vai conseguir dominar o pecado, as nossas falhas, as confusões. Elas vão continuar dominando. Essas guerras políticas, esses mimimi. Tá travando porque meu pai tava me ligando aí. Essas confusões, esses tumultos no meio da rua. Isso aí não é Deus que faz não, moço. Oxi. Cuidado aí, você faz bem. Tudo bem. Ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui é uma resposta, é uma continuação. Ei, chefe D, presta atenção. Como eu amo a vida dessa mulher, velho. Pensa numa mulher que cozinha. Então você ama ela só porque ela cozinha? Não. Eu amo ela, não sei explicar. Eu amo e ponto, velho. Eu gosto da Di, velho. Acabou. Ó, é uma continuação agora. Ô, gente, lá em Gênesis, vocês entendem a causa. Mas aqui, vocês recebem a solução. Aleluia. Aqui vocês recebem a solução. Lá em Gênesis, lá em Caim, eu falei que o pecado está à porta e que é necessário que vocês dominem. Mas agora aqui, em 2021, eu falo para vocês, eu, o Deus vivo, amei vocês de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito, o meu único filho, para que todos que estão nesta sala, vida real, todos que estão reunidos agora nessa live aqui, todos que decidem acreditar, não morra, mas tenha vida eterna. O que é isso, Bruno? Na prática, Jesus, o Nazareno, chegou. Tava um monte de gente na sala. Como tem um monte de gente aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus, está aqui um paralítico. Um homem dominado pelo pecado. Um homem paralisado na vida dele. Em todas as áreas. Todas as áreas. Tá aí. Resolve o problema. Aí Jesus decide falar assim: os seus pecados estão perdoados. Os caras olharam e falaram assim: ô Nazareno, você tá loucão, o cara tá paralítico, você precisa fazer com que ele ande. Aí Jesus tá falando aqui: não, antes dele andar, ele precisa entender de que os seus pecados estão perdoados. Sabe a Bia que falou que Deus não fala com ela? Ei, você precisa entender de que seus pecados estão perdoados. Você precisa entender primeiro isso. Você precisa saber quem eu sou, para que você possa começar a ouvir a minha voz. Isso é para todos nós o que ele está falando aqui, gente. Isso é diário. Se eu desgarrar da videira, eu esqueço disso facilmente. Por quê? Porque o pecado continua à porta. Jesus, ele vence, ele domina o pecado. Mas o pecado continua à nossa porta. E eu sozinho não consigo dominar. Já viu? Você já viu? Talvez se você viveu uma experiência de fé, Deus restaurou, Deus fez tudo top. E aí você decide viver sua vida desgarrado da videira porque tá tudo bem. Ou seja, você tem uma mentalidade de hospital. O que vai acontecer? Você vai cair. Por quê? O pecado tá à porta. E o ser humano não consegue dominar o pecado. O ser humano não consegue dominar a mentira. O ser humano não consegue dominar o mundo. Sabe? Algumas pessoas que talvez já te ensinaram falando assim: ei, dominem o mundo, governe no mundo, porque Deus fez o mundo. Isso, ele fez lá em Gênesis. Mas lá em Gênesis, quando ele fez isso, não existiu o pecado.
E hoje existe, ele está à porta. E você que está aprendendo isso com alguém, ou alguém que está ensinando isso daí, que está aqui no devocional, ei, presta atenção. O pecado está te dominando. Nós não conseguimos dominar o mundo. Eu não consigo ser imagem e semelhança de Deus na prática. Eu não consigo me libertar de qualquer problema, resolver qualquer PO sem Jesus, sem a videira. Então se você vai em algum lugar onde a pessoa fala pra você, ei, você tem que dominar o mundo, você é filho de Deus, essa terra é sua, governa. Ei, cuidado. Porque foi o que o próprio diabo, Satanás, safado, sem vergonha, falou pra Eva. Qual o problema de você comer o fruto? Você vai ter o conhecimento que Deus tem. Come, domine. Não vai conseguir sem a videira. Não tem como. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que Ele vá para a cruz, morra e ressuscita. E essa ressurreição faz com que o pecado venha e faz assim, ó. Ele tira. Ele tá vindo à porta querendo te pegar. Aí você tá colado nele, aí a videira faz assim, ó. Sai daí, moço. Aqui não. Aqui não. Agora lembra, ontem o pecado tava querendo me dominar. A dor, a raiva, a irritação, não entendendo. Aí Deus vem, eu colado na videira. Só isso que eu preciso fazer. Ele me ensina ontem de que precisa ter alegria, mesmo com essa dor aí, Bruno. E na hora que eu entendo e creio nisso, o que ele faz? Ele tira a dor. E na hora que ele tira a dor, horas depois ele me leva no médico, e o médico fala assim, tá, agora você vai ter que entrar numa cirurgiazinha bem rapidinha, de 2 dias. Tudo bem. Agora eu vou fazer 3 devocional lá dentro do hospital, tá? Só pra você saber. Saber quem? O inferno. Irmão, essa é a geração. Nós não vamos paralisar. Agora eu não paro, não porque eu domino. Jesus domina. Eu só preciso estar colado com Ele. O problema é que muita gente não consegue dizer isso, né? Muitas pessoas têm que dizer, eu domino, eu crio, eu faço, eu sou milionário, eu não sei o que, eu ajudo, eu transformo, eu ensino. Moça, você tá colado aqui, pega o seu eu e joga lá pra casa. Se fosse o Bruno de antigamente, ia falar, pega o seu eu e joga o seu eu lá pra casa do capeta. Essa é a verdade. Você tá aqui, é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Agora nós estamos aqui, colados junto, dando estrela. Deus está falando no seu coração, Ele está dando resposta para você aqui. E nós estamos felizes em estar aqui em família, como um só corpo. E Cristo cabeça, mas é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Então nas suas orações, para de falar o que Deus tem que fazer. Para de falar que Deus não fala com você. Para de falar que Deus tem que resolver seu casamento. Para de orar você pedindo para você. Ei, Jesus, faz o que você precisa fazer no dia de hoje. Eis-me aqui. O dia que eu entendi isso, irmão, o dia que eu comecei a praticar isso, irmão, minha vida fez assim, ó. E fez isso dentro de mim, não fora. Fora, a princípio, até deu uma... Passou uma época dura. Mas o importante é dentro. Jesus habita aqui. Eu creio nisso e eu quero acreditar cada vez mais nisso. E eu oro em nome de Jesus para que a gente não esqueça tudo que Ele está ensinando a gente aqui. O paralítico está aqui na sua frente, Jesus. Fala para ele andar, moço, resolve o problema. Jesus fala, eu não sou resolvedor, eu não vim resolver problema. Eu não sou resolvedor, não. Eu não não quero receber uma lista de pedido e ficar resolvendo os pedidos. Check. Não. Eu quero primeiro que a pessoa entenda. Ei, paralítico, seus pecados estão perdoados. Você crê nisso ou não? Aí eu anotei no meu devocional aqui hoje. Eu coloquei lá, né? Eu coloquei assim, ó. O capacete de Jesus. O tempo de Jesus. Que a gente tá falando muito de tempo, né? O tempo de Jesus, a maior parte do tempo dele, quando a gente vai estudando cada vez mais a história dele, ele passava a maior parte do tempo ensinando do que curando. Porque as curas ele fazia por amor. Mas a maioria das pessoas que eram curadas só queriam ser curadas por interesse. Muita gente cola na videira apenas por casamento ser restaurado. Depois que restaura,
vazou. Não entendeu nada. Vai cair já lá, já, porque o pecado está à porta. O inferno existe e ele tá doidinho. E lá em Gênesis, na novela, você tá vendo o Lúcifer aparecendo lá toda hora lá. Tá ou não tá? É assim na prática. É que você não vê com seus olhos, mas ele existe. Agora, se você tá colado na videira, o sangue do Cordeiro te protege, ponto final, acabou. Consumado, tá feito isso. Na cruz ele fez. Aí eu anotei aqui, ó. Ensinar é maior do que curar. Para Jesus, ensinar, para Jesus, ensinar é maior do que curar. Ou seja, é prioridade para Jesus te ensinar aqui neste devocional. Ao invés de resolver o seu BO. O BO vai ser resolvido, calma, você acha que ele não quer que ele não resolva? Mas primeiro ele quer que você entenda a essência dele. A essência do evangelho, que significa uma boa notícia. E essa boa notícia é: o segredo para você andar é aprender e acreditar de que seus pecados estão perdoados. Anota aí. O segredo para você andar na sua vida, é aprender e acreditar de que os seus pecados estão perdoados. Ou seja, a culpa não te paralisa mais, o não merecimento, o não pertencimento, o arrependimento no sentido de punição não te domina mais. A justificativa de que você não tem tempo para conversar com Deus não te domina mais, porque quem está colocando essa justificativa é o inferno, e isso tem que deixar você feliz, porque você fala: agora não mais. Aqui não mais. Aqui não mais. É ou não é? Fala assim alguém comigo aí: aqui não mais. Pra gente orar. A Bíblia diz também, acho que lá no livro de Coríntios, não lembro, Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. E agora você vai entender matematicamente. O salário do pecado é a morte. E Deus está falando desde lá de Caim. O pecado está à porta e é necessário que você domine. E aí a história mostra que o homem nunca vai conseguir fazer isso. Beleza. Aí o apóstolo Paulo, usado por Deus: aqui não mais, aqui não mais, aqui não mais, nesta casa não mais, aqui na minha mente não mais, no meu coração não mais, em nome de Jesus. Aí você conclui agora falando aí na sua casa: em nome de Jesus. Ô irmão, quando a gente abre a nossa boca e fala: aqui não mais, em nome de Jesus, o inferno grita, irmão. Aquilo que estava levantado aí para te derrubar já caiu agora. Só de você declarar na sua boca: em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte. E o que Jesus fez? Na hora que ele deu check, quando Jesus deu check, o que ele fez? O salário do pecado é a morte, Bruna. E o que Jesus fez com a morte? Então ele venceu o quê? Acabou. O salário do pecado é a morte. Ou seja, você vive a sua vida, você trabalha, você faz sua rotina, só que dominado pelo pecado. Qual que é o resultado? O salário que você vai receber? A morte. O salário não é você trabalhar e receber algo no final? Então, aí você vive a sua vida sem conhecer a videira, sem estar colado na videira. Você vive a sua vida sendo dominado pelo pecado. No final do mês, o que vai acontecer? A morte em vida é pior ainda, a Bruna está falando, com certeza. A morte espiritual, a morte emocional, depressão, ansiedade. Você está ansiosa aí? O pecado está te dominando, a morte está te dominando. Ah, Bruna, você tem que... é processo. Então pega essa sua bengala, fique com ela. Você quer que eu te dou mais uma? Eu tô com duas aqui que eu não quero andar com ela. Tô com duas. Quer andar com as bengalas? Anda com as bengalas. Eu fiz isso durante 2 anos e eu só me fudi. Aí, Bruno, você falou palavrão. Ô, Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Desculpa, mas é para tentar ser mais claro aqui. Eu não aceito mais processo. E o que você aceita então? Andar com a videira. Caminhada. Caminhada. E quanto mais eu ando, mais ele ensina. Quanto mais eu ando, mais ele transforma. Quanto mais eu ando, mais ele me surpreende. Quanto mais eu ando, mais eu vivo o sobrenatural. Ei, vem andar sobre as águas. O salário, aqui eu fecho. O salário do pecado é a morte.
Porque você vive a sua vida distante de Deus. E muita gente acha que o problema do mundo é Deus. Na verdade só está acontecendo isso porque nós estamos distantes. Você vê isso na novela Gênesis, você vê isso no livro de Gênesis. Nós distanciamos de Deus. Adão não quis voltar para Deus. Abel quis voltar com o coração sincero, morreu e está nos braços do pai. Caim, mesmo matando o seu irmão, o primeiro assassinato, mesmo assim ele decidiu continuar sendo dominado pelo pecado. Mesmo Deus falando com ele de forma audível. Deus falou de forma audível com ele. Caim, o pecado está à porta. É necessário que você domine ele. E aí o apóstolo Paulo, que tinha a sua vida dominada pelo pecado, ele era um assassino, arrogante, autoritário, tinha poder na mão dele, achava que ele era Deus, prendendo as pessoas. E um grande problema do ser humano é achar que é Deus. Quanto mais você julga, mais você está achando que você é Deus. É só você assistir a Cabana e você lembrar do Mike, quando ele senta na poltrona e Deus fala: e aí? Agora você está enxergando como eu enxergo, decide. Só que você decide continuar sentado na cadeira, no trono de Deus. E você nunca vai conseguir isso daí. Quanto mais você tenta, mais você se frustra. E mais você não consegue. Mais você não consegue romper na sua vida. O salário do pecado é a morte. E Jesus fez o quê? Venceu a morte. Então Jesus venceu o quê? O pecado. Acabou. E o que faz com que você viva isso na prática? Acreditar todos os dias que os seus pecados estão perdoados. E de que você decide colar na videira e ser transformado por Ele. Sem olhar mais, sem viver num tribunal se você está fazendo tudo certinho ou se você não está fazendo tudo certinho. Porque Ele faz o que precisa ser feito na sua vida. Começa a orar dessa forma. Esteja nas mãos dEle. Não alimente mais a sua carne. Lute com Jesus. Jesus, você venceu a morte. Você domina o pecado. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais colocar minha esperança no meu marido. Jesus, eu não quero mais que o luto da perda de alguém querido me domine. Jesus, eu não quero mais que a tristeza me domine. Você tem que falar isso com Jesus, brother. Você tem que ter essa conversa como eu estou tendo aqui com você. Falar desse jeito. Desse jeito. É do seu jeito. Mas precisa sair coisa da sua boca aí. Ele tá doidinho para limpar essas lágrimas. Ele tá doidinho. Tem uma festa já pronta te esperando na casa do Pai. Só que você precisa agora colar nele e acreditar verdadeiramente. E se você não acredita, não tem problema. É isso mesmo, eu também não acreditava. Mas você pode pedir para ele: eu quero acreditar de que os meus pecados estão perdoados, Jesus, porque você venceu a morte. E eu não quero mais ser dominado por nada de sentimento ruim e nem das minhas falhas. Eu sei que eu sou falho, mas eu não quero mais olhar para isso. Eu quero olhar para você, Jesus. Eu quero viver com você, Jesus. Eu quero me esvaziar todos os dias e parar de exigir coisas e começar a perguntar para você o que eu preciso hoje. O que eu, como filho, como filha, preciso no dia de hoje. Como eu posso ser útil no seu plano, Jesus? Como eu posso ser útil colado na videira? Jesus, eu tô com uma situação aqui lascada. Tô com uma doença, tô com um desemprego. Tu sabes, mais do que eu. Mas eu não vou arredar daqui. Porque se eu arredar daqui, a casa cai verdadeiramente. Eu decido continuar com você, Jesus. E isso para mim é suficiente. E se for da sua vontade, me dá um emprego hoje. Se for da sua vontade, cura hoje essa dor emocional. Se for da sua vontade, cura. Jesus fez isso na cruz. Se for da sua vontade, Pai, passa esse sofrimento, esse cálice de mim. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu vou continuar aqui, eu vou permanecer até nascer de novo. E a única coisa que você precisa fazer, e eu, é a mesma coisa: permanecer. Porque o próprio Jesus disse na parábola da videira: permaneça em mim. No tempo certo, eu faço tudo o que precisa ser feito, do meu jeito. E todas as vezes que Jesus faz, irmãozão, Ele surpreende você e a sua casa. Amém? 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 Jesus, esse dia é um dia de divisor de água na vida de muitos que estão aqui. O meu pedido é que seja na vida de 100%.
Jesus, eu não queria ir para o hospital, mas eu vou colado com você, Jesus. E eu estou feliz por isso. E eu creio que o Senhor tem planos lá para onde o Senhor está me levando, que eu nem sei para onde é direito ainda. Jesus, eu não sei o que você vai fazer na vida de cada um que está aqui hoje, mas o que eu sei é que a sua palavra foi liberada. O que eu sei é que tu és bem-vindo aqui. Ei, você mulher, eu não sei se você está chorando, se você está sorrindo, ou se você está assim ressabiada, não importa. Você homem que está aí, você homem aí que está com peso de culpa, o peso do pecado, de ter feito alguma coisa aí errada, de ter traído a sua esposa, ou de ter prazer em coisas que você não queria ter prazer. Ei, deixa Jesus dominar isso daí. Não é você que domina. Todas as vezes que eu tentei dominar a prostituição, todas as vezes que eu tentei dominar a pornografia, todas as vezes que eu tentei dominar a bebida, todas as vezes que eu tentei dominar a mentira, eu me frustrei. Era assim, ó, indas e vindas, indas e vindas, indas e vindas. Faz treinamento 1, 2, 3, 4 e sempre não saía do lugar. Por quê? Porque já era um convite de Jesus. Ei, filho, eu tenho um plano para você. Sozinho você não vai conseguir. Vem, vem, porque aqui eu faço para você. Deixa eu habitar aí na sua casa, que é o seu coração. Fala aí agora, Jesus, essa é a sua casa. Essa é a sua casa, Jesus. Habita aqui, Jesus. Faz, Jesus, do seu jeito. Limpa toda a sujeira. Limpa toda a preocupação. Tira tudo isso, Jesus. Faz do seu jeito. Nós deixamos para você essa casa. Eu coloco mais uma vez o Cola na Videira nas suas mãos, Jesus. Até onde você quiser, nós vamos. Se você quiser encerrar aqui, nós encerramos aqui. Se você quiser que nós continuamos, nós vamos continuar. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua. Aleluia. Espírito Santo, quebra agora qualquer dúvida que ainda exista no coração da pessoa que está aqui nessa live ainda. Jesus, eu creio que você pode abrir os olhos, abrir os ouvidos agora, para que a pessoa possa sair da boca dela. Agora eu entendo. Aqui não mais. Aqui só a videira. Nenhum intermediário, nenhum guia espiritual que fique espalhado por aí. Ei, cuidado. Apenas um no meu coração. Jesus, Jesus, Jesus. Se você verdadeiramente crê nisso, lá em Romanos, capítulo 9, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração acreditar que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Anota aí. Alguém escreve para mim aí, para alguém anotar e ler isso daqui quando eu desligar a live. Aí na sua casa, lendo em voz alta. Você vai levantar, você vai pegar a sua Bíblia. Ah, não tenho Bíblia. Tudo bem, moço. Pega o celular e abre aí no... Eu sugiro você comprar. Abra na internet. E você vai ler em voz alta aí na sua casa. Romanos 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Isso aí, obrigado, Bia. Chibata. Você vai ler isso em voz alta ao desligar esse devocional. Você tem coragem de fazer isso ou não? Você quer fazer isso ou não? Ah, depois eu faço, mais tarde. Já não fez. Se é prioridade para você, faça agora. Se a mensagem que foi entregue para você aqui te impactou, você vai desligar e você vai ler em voz alta. Se com a sua boca, se com a boca, você confessar Jesus como Senhor e em seu coração acreditar de que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se acredita para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora, você que está junto comigo aqui já há muito tempo, nós estamos juntos há muito tempo lado a lado aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Se você pegar qualquer pessoa que não conhece a videira, que não conhece Jesus, e você ler para ela apenas isso,
e obrigar a ela a ler isso daqui, falando, ó, você precisa acreditar nisso daqui. Já era, irmão. Se você é uma pessoa que faz isso com seu marido, com seus filhos, para com isso. Porque você está querendo fazer o papel de Deus, como Eva tentou fazer. E o que aconteceu? A casa caiu. Eva tentou ser Deus. Adão tentou ser Deus. E a casa caiu. Então para de fazer trabalho que Deus que faz. Quem dá entendimento é Deus. Primeiro, talvez Deus quer que a pessoa entre aqui no devocional e que ela entenda a história completa do filme. Que ela viva o filme, não os trailers. Para ela poder chegar nisso daqui de todo o coração e abrir a boca dela e ler com o coração e com a boca Romanos 10, versículo 9 e 10, ela precisa ser impactada por Jesus e Jesus precisa alcançar e ele convencer a pessoa e não você e nem eu. Um dos grandes problemas que a gente tem de religiosidade é isso, pessoas obrigando as outras a acreditar nisso. E isso é o ser humano, o homem tentando fazer o trabalho de Deus. Então o que precisa fazer? Viver o evangelho, viver com a videira. Deixar o Espírito usar você do jeito dele. Bruno, você faz um planejamento do devocional? Um dia me perguntaram esses dias aí do que vai ser falado do devocional. Não, e não vou fazer, porque o dia que eu fazer isso daí, de planejamento do devocional, eu estou tentando ser Deus, controlar o que Deus quer falar para vocês. Então eu deixo na mão dele, faz do seu jeito. O que eu preciso hoje e o que as pessoas que você já sabe que vai colar às 9 horas da manhã precisa. Eis-me aqui, fala comigo. Para que isso aconteça, eu preciso ter um tempo com ele. Então, como Abel fez e não como Caim, entrega o seu melhor para Deus a partir de hoje. Não é só ler com o seu coração e com a sua boca Romanos 10, 9 e 10. Porque você vai ser salvo assim. Você vai garantir seu passaporte lá na Nova Jerusalém. Mas enquanto não chega a Nova Jerusalém, que é a volta do Cristo, você pode viver entregando o seu melhor para Deus todos os dias, que é o seu tempo. Tenha um tempo com Deus. Converse com Ele. Do jeito que nós estamos falando aqui. Tem momento que você vai ficar só em silêncio. Só ouvindo louvorzinho, adorando a Deus. Adorar, adorar, adorar. Isso é bom demais, gente. Gente, eu avancei muito o horário aqui, perdão. Tá bom? Deus abençoe a vocês, você, sua casa. E tamo junto, colado na videira. Um recado importante. Amém? Amanhã, não sei se o devocional vai ser às 9 da manhã. Pode ser que o devocional amanhã seja às 6 da manhã, Ju Correale. Pode ser que o devocional amanhã seja às 7. Eu vou deixar gravado. Pode ser que amanhã o devocional seja no final do dia. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Porque talvez eu esteja fazendo a drenagem amanhã, o dreno, às 9, às 10 da manhã, entendeu? O que vocês acham? Só pra eu saber aqui, me fala 3 pessoas aí. Não, moço, eu quero só saber deles, se tudo bem da gente poder fazer outro horário. Na verdade eu vou fazer independente de qualquer coisa, tá? Porque pelo menos uma pessoa eu sei que vai colar. E se uma pessoa colar é o motivo de eu estar aqui. Se mais colar eu fico mais feliz ainda. Tudo bem, pá? Pronto, a Paloma já pegou o que for melhor pra você. Beleza, Cis. Então, eu vou ver e aí eu aviso nos lembretes dos stories. Fechou? Deixa Jesus dominar qualquer problema que esteja aí na sua casa. Ele domina. E através dele, ele faz na sua vida. Beleza? Tchau, gente. Fiquem com Deus. E tamo junto, colado na videira, viu? Ricardinho, te amo, meu irmão. Hoje o Sara Correale, vou ligar pra vocês hoje aí. Em nome de Jesus. Tchau, Ale Teodoro, Silene, avisando tudo. Avisando. Tamo junto. Avisando o TJ. Você tá na gira, hein, Silene? Desde lá de Marecas, desde Maresia, você tá na gira, hein? Deixa gravado. Vai ficar. Qualquer horário, beleza. Asjus Correales, Cíntia Santiago, Rafa Tavares, Chibata. Eu vou deixar gravado o daqui hoje e aí o de amanhã também, dependendo do horário que a gente fizer, em nome de Jesus a gente vai gravar. Hashtag cola na videira, esse é o convite. E se você pegou esse convite, nós estamos colados na videira. Vou compartilhar o podcast nos stories daqui a pouco. Se você puder mandar para alguém no seu WhatsApp, porque agora dá para mandar no WhatsApp, o devocional que a gente fez no formato podcast, eu vou ficar muito feliz, e Deus mais ainda, com certeza. Manda nos grupos da sua família. 20 minutos de mensagem de que fé se aprende.
Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e cola na vida.